Eu não sei se você sabe, e alguns aqui devem saber, eles são divididos em grupos. Vai ter alguns salmos que são de degraus, alguns salmos de saída, e tem alguns salmos que vão falar sobre peregrinação. Eles são divididos em vários blocos. Do Salmo 120 até o Salmo 130, se eu não me engano, são os salmos de peregrinação. Ou seja, é quando o autor a qual escreve o louvor e o hino, que são salmos, estão percorrendo um caminho para chegar no destino. E geralmente essa peregrinação, ela é no deserto, ela é em lugares desconfortáveis, eram para lugares de ou adoração, ou de entrega, ou de propósito. Adriana, isso é tão tremendo, que quando o Salmo 121 está sendo escrito por Davi, o texto vai dizer que Davi está escrevendo esse salmo no momento de peregrinação. Você pode encontrar isso lá em 1 Samuel capítulo 25. Coloca aí para mim, Pedro, capítulo 25, verso 1. Davi está indo para Parã, e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Escute isso. Davi está perdendo a referência, está perdendo a bússola, está perdendo quem ungiu, está perdendo alguém que dá direção aos homens, aos reis, e ele é a voz profética, ele é a voz que dá direção para o povo do céu. Davi está perdendo a figura de Samuel, Marcelo, que quando os reis vão descer para a guerra, ou quando alguém iria fazer algo, eles iam consultar Samuel, que era o profeta. Davi está perdendo alguém que ungiu a sua cabeça em meio a seus irmãos, que ele estava esquecido. E o que Davi vai fazer, Marcelo, é sair do lugar de destaque, porque a palavra introdutória foi uma confirmação da palavra. Davi está saindo do lugar de evidência, do lugar que ele acham ele, está saindo do lugar que ele é visível, está indo para um deserto, e Parã significa lugar de caverna. Mas escute isso. Davi, estrategicamente, sabendo que Saul está o perseguindo para matar a sua chamada, o que ele faz quando ele perde Samuel, que é a referência? Por quê? Ele sabia que Saul não faria nada enquanto Samuel estivesse vivo, porque a voz do Senhor pararia Saul através da boca de Samuel. Mas quando Samuel sai, o que Davi faz? Eu preciso sair de cena, me esconder. E o lugar que Davi vai resolver se esconder é em Parã, no deserto. Mas por que em Parã, Marcelo? Porque em Parã tem algumas características que são fundamentais para as coisas acontecerem. Primeiro, é lugar, como eu já disse, de caverna, e Davi precisava se esconder. Segundo, era um deserto, que o texto vai dizer que Parã era lugar de montes, ou seja, não era um lugar só de areia desértica, não se movimentava, as características do ambiente não mudavam conforme o vento que levava a areia para um lado para o outro. Porque quando você vai para um deserto, a qual a característica do deserto é se movimentar mediante ao vento, uma hora o monte está aqui, Marcelo, outra hora ele não está mais. Mas em Parã há uma característica fundamental para o propósito de Davi, é que os seus montes são fixados, são rochosos, e dentro desses montes rochosos há areia que se movimenta. Ou seja, Davi está indo para um ambiente a qual ele consegue se achar no meio das características do ambiente. Ou seja, aquela montanha que está lá, que me dá uma referência, ela vai continuar lá independente do lugar que eu esteja. Então eu consigo me achar geograficamente no ambiente pelos lugares fixados. E o que é lindo é que quando Davi está nesse salmo, Marcelo, bota lá para mim perto de novo, 121. Ele está dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. E isso é uma pergunta. Davi está falando assim: eu elevo meus olhos para o monte. Mas por quê? Porque os montes, eles fazem com
ache no ambiente, não se perca. Eu vou repetir isso. O ambiente a qual Davi está proporciona a Davi não se perder. Entretanto, ele está dizendo, quando eu preciso me localizar no deserto, eu olho para o alto. E aqui tem duas características. Primeiro, Davi ele se acha no ambiente. Segundo, alguém que tem uma promessa nunca pode ficar de cabeça baixa mesmo no deserto. Eu vou repetir de novo. Alguém que tem uma promessa, mesmo no deserto, não pode estar andando de cabeça baixa, porque alguém está te observando. A primeira característica é que toda vez que ele precisa levantar a cabeça e analisar o cenário, ao contraponto ele está dizendo, a minha garantia, a minha localização, a minha segurança no ambiente não estão nos montes e no lugar que eu domino. A minha confiança está no Deus que fez os céus e a terra. Davi está declarando que o ambiente a qual ele está, mesmo na contrariedade, contribui para a sua chamada. Como assim, pastor? Tem deserto que você entra, que na verdade não é para te matar, é para te ensinar a ser mais misericordioso, é para te ensinar a ser mais paciente, é para te ensinar a amar mais, é para te ensinar a organizar, é para te ensinar a ter estratégia, é para elevar o nível. E quando Davi está dizendo, elevo meus olhos para o monte que eu me acho, eu vou te provar na palavra, ele está dizendo assim, não, mas a minha confiança não está na habilidade de me achar em ambientes que eu entro e saio. A minha confiança está no Deus que fez a terra, o mar, a lua, o sol, todas as coisas estão sob o domínio dele. E algo gritou meu coração, Marcelo, poderosamente, verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. Irmãos, isso mexeu o meu coração. Isso mexeu comigo. A Júlia e as Júlias que estão estudando geografia, vocês vão entender isso. Escute isso. A Bíblia vai dizer que ele está dizendo assim, olha, o Senhor é quem me guarda. No ambiente a qual eu entro numa caverna para um lado e para o outro que Saul quer me pegar. Eu estou correndo de Saul, Saul tenta me achar, eu me escondo. Eu tento ir para um lado e para o outro, no ambiente que eu preciso, querido, me localizar. Quem me guarda não é minha habilidade de me esconder ou de sair correndo. Quem me guarda é o guarda de Israel. É o Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Escute isso aqui é muito forte. Geografia vai dizer que existe um ponto cardeal. Eu consigo te provar que você está perdido nesse exato momento. Eu consigo te provar que você está perdido nesse exato momento. Porque só existem dois parâmetros para você se achar no ponto cardeal. Todo mundo aqui sabe, ponto cardeal, você abre o braço, norte, sul, leste, oeste. Esse é o ponto cardeal. Naquela época não existia o Waze. O Waze hoje é a maior tecnologia já feita por um aplicativo, é um dos mais caros que existe. Porque o Waze ele consegue pegar longitude e latitude, que significa a reta entre esses eixos, calcular o ponto exato a qual você está, e ele vai te dar o tempo do percurso onde você quer chegar, o caminho e as dificuldades do processo. O Waze te dá isso tudo. O tempo de chegada, o lugar que você está e como você vai chegar lá, e as dificuldades das intempéries no caminho. Se tiver uma batida, ele já calcula. O Waze pega todas essas ações geográficas, mas isso já existe há muito tempo. Porque você vai ver lá em 2 Reis capítulo 20, verso 11. Quando Ezequias, que é uma confirmação do céu, vai dizer assim, olha, retroceda o relógio de Acais por alguns momentos. Ou seja, o sol que bate no ponteiro, que dá a sombra, determina a hora e o período. Deus está dizendo assim, Senhor, eu preciso do impossível para me acreditar que o Senhor vai me dar mais tempo de vida. Eu preciso que humanamente é impossível. Ninguém mexe com o sol, ninguém retrocede a lua, ninguém consegue mexer com as estruturas do planeta, no seu Senhor. Faz o sol retroceder para que eu possa entender que o Senhor vai fazer o que prometeu. Automaticamente, Marcelo, o sol retrocede. Josué capítulo 10, verso 11, verso 13, ele vai dizer, Senhor, para o sol, para que se prolongue
antes que o sol se finde. Eu preciso de luz, eu preciso de tempo, e eu creio que a tua mão é poderosa. Aí Deus do alto do céu dizendo: sol, para. Davi está dizendo algo poderoso. A minha sombra, a tua sombra está à minha direita. Isso é poderoso, sabe por quê, Celo? Porque no ponto cardeal, e eu provo que você está perdido, se eu perguntar para alguém agora, mais intelecto que seja, vou pegar o Peterson, que é um homem inteligente, e perguntar assim: Peterson, aonde é o norte que fica localizado o Bangu? Você consegue me falar, Peterson? Hã? Onde que é o norte? No ponto cardeal fica Bangu. Você pode me apontar? Pelo ponto cardeal? É humanamente impossível. Porque eu só consigo aplicar o ponto cardeal, que é norte. Eu estou aqui de frente, eu sou o ponto central, tá? Estou parado de frente. O norte é a minha frente, o sul é a minha atrás, o leste é a minha direita e o oeste é a minha esquerda. Agora olha que incrível. Se eu estou de manhã e saio ali na igreja que tem um sol, o sol ele sempre nasce no leste. Vou repetir isso. O sol ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Vamos lá. O leste é a direita, o oeste é a esquerda. O sol nasce nessa direção e o eixo da terra se movimenta, porque o sol está parado. E quando o eixo da terra se movimenta, ele acaba no meu... Aonde, Yasmin? No meu oeste. Se o sol nasce ao leste e eu estou aqui e a minha esquerda é oeste, e eu falo para vocês assim: olha, Bangu fica onde? Quem pode me dizer? Eu não sou o ponto central. Oeste nasce o sol, leste nasce o sol, perdão. Oeste se põe o sol, norte é a minha frente, e sul é onde? Bangu fica onde, irmãos? Aonde? Muito bem, parabéns. Agora, se eu fizer esse movimento aqui, aonde fica Bangu? Oeste. Igreja inteligente é outro nível. Você entende que o meu ponto central do meu eixo, no meu movimento, determina a localização? Davi é especialista de deserto. É alguém que sabe andar no deserto. Todo menino, desde pequeno, é instruído a entender que um ponto central da sua localidade vai determinar toda a geografia do seu movimento. Por isso que esses homens não se perdiam em deserto, Marcelo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles estivessem na Judéia, se eles estivessem em Jerusalém, se eles estivessem em Cafarnaum, se eles estivessem em Samaria, eles colocavam um ponto geográfico ali. E eles entendiam pelo sol, pelos lugares, pelos astros, se movimentar pela localização. Ou seja, um pastor que entrava dentro de um deserto não se perdia. Mas Davi está dizendo assim: olha, Deus, eu entendo que a minha localização pelo ambiente me ajuda a não me perder. Eu sei que o sol me ajuda na localidade, mas o que adianta eu saber a direção a qual eu ir sem saber como o meu oponente vai me achar? Não, vou melhorar isso aqui. Senhor, se eu quiser ir para o lado norte, eu olho o sol e vou, e aí eu fujo de alguém. Se eu quiser ir para o lado oeste, eu também fujo e saio de Saul. Mas para onde eu vou com a minha inteligência e com a minha sabedoria, se eu não sei de onde o oponente vem? E se adianta eu ir para o leste e der de cara com Saul? E o que adianta se eu for para o norte e der de cara com Saul? A minha habilidade não me garante sucesso, porque não é sobre aonde eu vou, é sobre estar debaixo da tua direção. Deus está dizendo: Senhor, eu posso me movimentar no meu eixo e saber a direção a qual eu chego no meu destino, mas eu não tenho como saber aonde o meu adversário vai me encontrar. O Senhor é minha sombra à minha direita. Ele está dizendo: eu me navego, eu ando, eu me movimento, mesmo sabendo a direção, somente pela tua sombra, somente pelo teu amor, somente pelo teu cuidado, porque assim eu sei que Saul não vai me encontrar. Davi está no ambiente, Marcelo, que mesmo sendo deserto, está ajudando ele a ter misericórdia, como foi para Abigail de Nabal.
ajudando a entender que em 9 ele reconhece o seu chamado. Davi está aprendendo no deserto que ele vai ter que lutar as guerras de Keila, que vai trair ele. No deserto, Davi está montando um exército. No deserto, Davi está sendo experimentado e aprendendo a depender do céu. Porque, querido, não tem a ver com aquilo que eu sei e sei como fazer. Tem a ver com o propósito que o céu tem para a minha vida. Eu quero liberar uma palavra para alguém nessa noite dizendo: a tua habilidade, o teu saber, o lugar que você está andando, querido, se não estiver alinhado com a sombra da tua direita, que é o Senhor Jesus Cristo, você vai andar 40 anos no ambiente que era 40 dias. Porque tem Saul, Marcelo, que está sentado no trono e tem coroa, mas está no lugar errado. E tem Davi no deserto fugindo, que não tem coroa e que não tem trono. E Deus está dizendo: tu está onde eu preciso que você esteja. Porque o deserto não declara que você está errado. Porque quando eu sei aonde Deus me colocou e me chamou, eu não me perco nos ambientes de dificuldade. E eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Davi está dizendo: olha, eu não tenho trono ainda, eu não tenho coroa, mas eu estou num lugar de desconforto. Aí Deus está dizendo: é aí mesmo que eu quero que você esteja. Mas para quê? Para que antes de você sentar no trono, você aprenda a amar o povo, para que você aprenda a respeitar alguém, para que você não se perca, para você entender que Keila precisa de você, para você entender que Nob tem lugar de resposta, tem lugares e ambientes que você está passando, que está na hora de você perguntar: Deus, é a tua vontade? É o teu querer? Aí Deus fala: é. Eu falei: Senhor, então eis-me aqui, me dê força, porque eu já não aguento mais. Porque você pode estar querendo ir para lugares que Deus não mandou você ir, porque conforto não te garante a resposta. Ei, deixa eu falar isso para você. A Bíblia vai dizer que Jonas vai falar assim: olha, Deus, eu não vou cumprir o propósito. Ele vai pegar o navio e vai dizer assim: eu vou para longe de Deus. Você pode fugir da tua chamada, mas nunca pode fugir de Deus. E se uma vez que você levantou a tua mão e recebeu azeite, recebeu unção e tem um chamado, deixa eu te falar, você não se manda mais. Você não tem mais livre-arbítrio. Está na hora de a gente amadurecer e dizer: Senhor, esse vento é para quê? Porque Deus não tem mais resposta para os teus porquês. Deus tem resposta para quando tu dizer aonde tu quer me levar. Qual é o propósito disso? O que o Senhor quer me ensinar? Quando a resposta for a correta, perdão, quando a pergunta for a correta, Deus vai te responder, porque Ele não tem mais resposta para os teus porquês. Senhor, por que isso, Deus? Senhor, por que aquilo, Senhor? Senhor, por que está acontecendo isso, Senhor? Mas quando tu chegar e falar assim: Senhor, para onde tu quer me levar com essa dor? Qual é o propósito dessa luta? Qual é o mistério escondido atrás da minha lágrima? Aí Deus vai se levantar e vai dizer: agora tu entendeu. Vai para mim, libera uma palavra mesmo sem entender, libera uma palavra mesmo com dor, porque há uma misericórdia para alcançar alguém. Agora esse aqui é lindo, para me terminar. Davi não se movimenta pela certeza da sua habilidade. Eu sei ir para Samaria, eu sei ir para Cafarnaum, eu sei ir para Judeia, eu sei ir para todos os lugares. Eu olho o sol, pego a habilidade, pego o meu cajado e fico na areia, sombra, determino o ponto de exatidão, e eu começo a me movimentar para onde eu quero. Mas o que adianta se o Senhor me jogou para cá? Se o Senhor me colocou no deserto, eu preciso entender qual é o propósito. Aí Deus está dizendo: fica aí, porque é aí que vai levantar um exército que vai te ajudar. É aí que tu vai conhecer a minha mão. É aí que tu vai aprender o teu ministério. É aí que tu vai aprender a ser pastor. Aí que tu vai aprender a ser missionária. Aí que tu vai aprender a ser alguém, ser usado por Deus. É aí, nesse momento de deserto, que eu estou forjando o teu caráter. Então para de querer sair, porque se você sair do deserto sem eu mandar, você vai ficar num lugar confortável, mas longe da minha promessa.
Aprenda a identificar que o lugar de conforto só faz crescer acomodado. Quem cresce em conforto é criança. Homens e mulheres de Deus crescem no desconforto. Sabe por quê, Marcelo? Sabe por quê? A arca de Noé não tinha timão nem leme, porque não era para Noé chegar no lugar determinado, era para Noé aprender a permanecer no lugar de desconforto, porque no lugar de desconforto, quando a água descer, ele desce direto no projeto. Pastor, me prova, te provo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque eu falei para você que mexeu com o meu coração. A Bíblia vai dizer que Davi, para começar o seu ministério, Adriano, vai para o deserto. E alguém está dizendo assim: Senhor, mas eu estou cansado de deserto. Quem sabe tu vai ser especialista ou coach de deserto. Vai ensinar alguém a saber passar e suportar nesse momento. Quem sabe Deus não está te treinando para você ensinar pessoas a suportar a deserto. E qual é o pagamento? É que quando Deus te tirar do deserto, te colocar no lugar de honra, você vai ser especialista em ajudar pessoas. Você vai ser um testemunho vivo dizendo: eu suportei, eu consegui, você também consegue. Mas o que é lindo é porque não tem a ver só com localização e destino, tem a ver com propósito. Como assim, pastor? Isso é lindo. Livro de Levítico, capítulo 16, vai dizer que o sumo sacerdote, Marcelo, anualmente vai pedir para o povo trazer dois bodes, e vai pegar um novilho, e a palavra vai dizer que o novilho é imolado diante do altar para expiação do sacerdote. Mas na hora que ele traz 2 bodes, ele coloca a mão, e a Bíblia vai dizer que ele tira a sorte. A sorte vai ser lançada, e qual o bode que foi escolhido, a Bíblia vai dizer que esse bode vai chamar um bode de, ele está escrito aqui, ele vai ser chamado bode emissário. O que seria um bode emissário? O sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele e começava a declarar os pecados de Israel, falando assim: Senhor, esse povo é idólatra, esse povo aqui não te adora, esse povo aqui não tem compromisso contigo. Eu quero te pedir, Senhor, faça expiação do pecado do povo. Tem 2 bodes, eles vão tirar a sorte. Um bode é matar, eu vou matar ele, vão aspergir no altar de sacrifício. E o outro bode vai dizer que alguém específico, alguém escolhido com essa chamada, vai pegar o bode pelo pescoço e vai começar a entrar no deserto. E a palavra vai dizer que esse bode é para expiação de pecado. Qual é a diferença de perdão de pecado para expiação de pecado? Expiação de pecado é quando está no lugar e Deus resolve esquecer e diz assim: eu não lembro mais dele. Mas para sacrifício de pecado é Deus dizendo assim: já está pago, não está consumado, não tem dívida. Deus no seu alto trono resolve esquecer e outra hora receber o salário pelo pecado. O texto vai dizer que quando o sumo sacerdote lançava pela mão desse homem lá do deserto, Deus ia lendo o pecado do povo e aí esquecendo todo o pecado. Mas quando chega lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai ser batizado, o próprio Espírito Santo vai pegar na mão, fazendo o papel daquele homem lá no Antigo Testamento, e vai pegar Jesus e vai levar ele para o deserto, Marcelo. Pega ele na mão e começa a ir para o deserto. Mas para quê? Para Jesus fazer 40 dias e 40 noites de expiação de pecado sobre o povo. Tem Davi entrando no deserto para fugir de Saul. Tem Jesus entrando no deserto para pagar o meu e teu pecado. Ele está lá 40 dias andando e Deus está fazendo expiação do pecado. Está Jesus dizendo: Senhor, perdoa o Marcelo, que ele não sabe o que faz. Senhor, perdoa o pastor Leonardo, aquele pecador. Olha para o Marcelo, olha para o Diogo, olha para a Karina. Senhor, eles estavam cansados naquele dia, eles estavam desanimados. Olha para o Anderson, ele pecou. Senhor, mas como eu amo. Senhor, como eles são importantes para mim. E está ele andando 40 dias e 40 noites, fazendo expiação do meu e do seu pecado, porque antes de morrer na cruz, ele faz expiação. E o que é lindo é que o texto vai dizer que quando Jesus chega diante do pináculo, Satanás vai dizer assim: se lança, lança você daí. Porque toda vez que Satanás quiser derrubar alguém, Marcelo, ele vai levar alguém para o alto, ele vai levar alguém para se perder nas vaidades. Satanás vai levar alguém para um lugar alto e vai dizer: se lança daí. Aí Jesus está dizendo: olha, Satanás, a palavra diz que não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus
aniquila Satanás. Os anjos descem, ele come, ele bebe e entra triunfante em Jerusalém. Mas os mesmos ramos que vão dizer Hosana nas alturas vão ser os mesmos homens que vão dizer crucifica ele. Ele se preparou, ele ficou um tempo sendo chamado para um propósito. Jesus entrou no deserto para cumprir um propósito. Eu vou repetir: Jesus entrou no deserto para cumprir um propósito. O lugar não te define, o momento não te define. Entenda que essa luta é para um propósito, Adriana. Entenda, Vanessa. Entenda, povo de Deus, que essa luta, que essa dificuldade tem um propósito. Não é para te matar, porque quando passar, você vai entender que valeu a pena permanecer. Porque nós não andamos mais por vista, nós não andamos mais do jeito que a gente quer. Salmo 73 vai dizer, querido, que o Senhor é meu guia, Ele é o meu guarda, Ele é quem me guarda. O Senhor é meu guia. Eu quero liberar essa palavra para alguém nessa noite. Olha, não se movimente mais pela tua habilidade. Não tente sair do lugar de desconforto. Fala para Deus: Senhor, qual é o caminho que eu faço? A tua sombra é que me guia. O sol da justiça é minha luz. A lua de noite não me molestará, nem o sol me fará nenhum dano. Eu sei andar nos ambientes de dificuldade, e eu entendo que a tua mão é minha sustentação, que a tua palavra é que me garante que o teu sucesso ainda faz milagre. E no lugar da desonra tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem resposta chegando, tem resposta chegando, tem milagre chegando, tem resposta chegando. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Abra aí, Hebreus capítulo 9. Abre aí, Hebreus capítulo 9, verso 11, verso 12, verso 13. O Jesus que te garante está aqui nessa noite. O Jesus que te garante está aqui nessa noite. Eu quero ler isso para terminar. Hebreus capítulo 9, verso 12. Vai dizer assim: olha, nem com sangue, nem com bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou-lhe uma vez no santuário, havendo efetuado uma terna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de um novilho aspergida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Passa. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Passa. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Eu vou repetir: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele nós somos agora herdeiros da promessa. O sangue dele lavou nosso pecado, a palavra dele salva nossa vida. Ele ainda mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Antes você estava perdido, hoje a mão dele te guia, a mão dele é a tua força, o teu cajado, o teu sustento. Nenhum mal somente te poderá, nem praga alguma chegar na tua tenda. Não cairá ao teu lado, desviou a tua direita, mas tu não será atingido. Somente com Deus olhos. Declare isso, declare isso, declare isso. O Senhor é teu sustento, a tua força, o teu cajado. Ele vai te guiar em meio às trevas. Ele é a luz na escuridão. Ele é a resposta no meio da dificuldade. Ele ainda tem direção. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Não se movimente mais pela tua força. Não se movimente mais pela tua habilidade. Não faça mais sem a mão de Deus. Ele que te guia. Ele te dá um endereço. Ele te dá a hora. Ele financia. Ele ainda é Deus poderoso na terra. Seguros com os braços daquele que nunca me deixou. Desfrute desse cuidado. Desfrute desse cuidado. Desfrute desse cuidado.
O céu te presenteou e trouxe para você matar quem quer te perseguir. Quem está te perseguindo quer te matar. Aí, Davi, acabou o tempo da dor. Aí, Davi, Deus te honrou.